Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Sou a professora Selma. Nesta aula de Biologia, nós daremos continuidade ao estudo da histologia animal. Só recordando que histologia é a área da biologia que estuda os tecidos. E tecidos são agrupamentos de células semelhantes na forma e na função. Recordando ainda, os tipos de tecidos animais são tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Na aula anterior, nós falamos sobre tecido epitelial. Agora nós vamos falar sobre tecido conjuntivo. As características do tecido conjuntivo são: ele é o tecido de maior ocorrência no organismo, ou seja, o tecido que tem maior quantidade no corpo dos animais. Ele apresenta vários tipos de células, ou seja, grande diversidade de células. E as células estão afastadas umas das outras por uma grande quantidade de material intercelular, ou seja, grande quantidade de material entre suas células. Então, essas são as características do tecido conjuntivo no geral. E quais são, então, essas substâncias intercelulares no tecido conjuntivo, ou seja, entre as células do tecido conjuntivo? As substâncias entre as células do tecido conjuntivo são fibras colágenas, que são filamentos constituídos aí de proteínas, fibras elásticas, que também são filamentos proteicos, e substância fundamental amorfa, que é uma substância gelatinosa, parece uma gelatina transparente e homogênea. As variedades de tecido conjuntivo são tecido conjuntivo propriamente dito, que é o que nós iremos estudar nessa videoaula de hoje. Temos ainda tecido conjuntivo adiposo, tecido conjuntivo cartilaginoso, tecido conjuntivo ósseo, tecido conjuntivo hematopoético, ou também chamado tecido conjuntivo sanguíneo. Então, vamos falar tecido conjuntivo propriamente dito, TCPD. O nome tecido conjuntivo propriamente dito já diz propriamente dito porque é o tecido que representa na sua acepção aí propriamente dita a conjunção. Conjuntivo significa unir, juntar. Então, a palavra conjuntivo, vamos trazer uma significação de união. Mas, além da união, o tecido conjuntivo propriamente dito, ele promove também preenchimento, sustentação de outros tecidos, transporte de substâncias pelo corpo. Os tipos de tecidos conjuntivos propriamente ditos são tecido conjuntivo frouxo e tecido conjuntivo denso. E no tecido conjuntivo apresenta aí células variadas, típicas desse tecido, como os fibroblastos, os macrófagos, os mastócitos, os plasmócitos, os adipócitos, e grande quantidade de fibras lá na matriz gelatinosa, fibras de colágeno e elastina. Então, vamos ver agora então mais sobre esse tecido conjuntivo, denominado TCPD, tecido conjuntivo propriamente dito. Eles apresentam uma distribuição homogênea das estruturas do tecido conjuntivo pelo corpo. Por exemplo, na nossa cavidade abdominal, nós temos aqui o aparelho digestório, fígado, intestino, estômago, e entre esses órgãos e sustentando esses órgãos, nós temos aí a presença de
tecido conjuntivo, porque esses órgãos não estão num espaço vazio aqui dentro do nosso abdômen, não. Estão num espaço preenchido por tecido conjuntivo propriamente dito. Os tecidos conjuntivos propriamente dito estão presentes também na derme, que é uma camada da pele, uma das camadas da pele, e também presentes nos músculos, nos vasos sanguíneos, com mais significação. Eles apresentam grande quantidade de fibras colágenas dispostas paralelamente, uma do lado da outra. Eles permitem a resistência a grandes tensões. Aparece na derme principalmente no formato, formando os tendões. Os tendões são filamentos proteicos que unem os músculos aos nossos ossos, promovendo então a movimentação do nosso corpo. Por exemplo, para nosso braço se dobrar, os músculos presentes aqui no braço vão funcionar, vão contrair e dilatar. E quem é que está prendendo esses músculos nos ossos? São os tecidos conjuntivos propriamente dito, chamados de tendões, que a composição dos tendões é de tecido conjuntivo propriamente dito, de fibras do tecido conjuntivo propriamente dito. Aqui nessas figuras nós temos aqui tecido conjuntivo frouxo, que caracteriza-se por fibras difusas, fibras colágenas e elásticas difusas, que são esses filamentos aqui, e as células desse tecido, que são os macrófagos, mastócitos, fibroblastos, linfócitos, entre outros aí. Agora, o tecido conjuntivo denso, nós temos aqui um exemplo aqui do tendão incórtico, que a gente observar aqui. Aqui nessa figura nós temos então as células que formam aí, o tecido muscular, e as fibras presentes aqui nas células, no tecido muscular, que são do tipo de tecido conjuntivo denso. No tecido conjuntivo denso, as fibras, os filamentos que compõem esse tecido, eles são organizados um do lado do outro, chamamos de paralelos, que essa foto aqui representa a imagem aqui ao microscópio do tecido conjuntivo denso, fibras organizadas em filamentos, fios lado a lado. Já essa foto aqui também é uma foto tirada do microscópio, já do tecido conjuntivo frouxo, mostrando para nós que as fibras que compõem esse tecido, elas estão difusas, desorganizadas, misturadas, ao contrário do tecido conjuntivo denso, que elas estão organizadas paralelamente umas do lado das outras. Onde o tecido conjuntivo propriamente denso modelado é aquele que possui as fibras ordenadas, paralelas, localizadas aí uma do lado das outras. Já dentro do tecido conjuntivo denso, nós temos o tecido conjuntivo também não modelado. Aí, já nesse tecido, ele é semelhante ao tecido conjuntivo frouxo, no sentido das fibras estarem distribuídas de forma difusa, como nós vimos lá no tecido conjuntivo frouxo. Exemplos onde encontramos tecidos conjuntivos modelados são nos tendões, e nos ligamentos. E exemplo de onde nós encontramos tecido conjuntivo denso não modelado nas membranas que revestem os ossos, o periósteo, nas cápsulas que envolvem os órgãos, como os rins, baço, etc. E no pericôndrio, que
membrana também que reveste a cartilagem. Um exemplo de cartilagem no nosso corpo é presente no nariz, na orelha, na extremidade dos ossos, como exemplos aí. E só recordando que em ambos os tecidos, frouxo e denso, predominam aí grande quantidade de fibras, colágenos e fibroblastos. O tecido conjuntivo, ele é de origem do tecido embrionário chamado mesodermo. Aqui nessa figura nós temos aqui a imagem dos tecidos embrionários, que são o tecido embrionário externo, que é a ectoderme, que nós já vimos lá na embriologia. Aqui de amarelo nós temos a mesoderme, que é o tecido embrionário que fica no meio. E aqui nós temos, no interior desses tecidos embrionários, nós temos a endoderme. Então, o tecido conjuntivo ele é formado a partir do tecido aqui que está no meio, que é a mesoderme. E recordando também, o tecido conjuntivo, ele é altamente vascularizado. Significa o quê? Que ele apresenta muitos vasos sanguíneos aí na sua composição. Agora nós vamos falar das células do tecido conjuntivo propriamente dito. As células presentes aqui no tecido conjuntivo propriamente dito. Essa célula aqui é chamada fibroblasto. Ela tem um formato estrelado e alongado. Ela possui um núcleo bastante desenvolvido e a organela citoplasmática retículo endoplasmático rugoso e a organela complexo de Golgi também são bastante desenvolvidas aqui no fibroblastos. Os fibroblastos, eles são responsáveis pela produção de fibras, que são aquelas que nós vimos lá, fibras colágeno, elastina, e produção também de substâncias, chamadas substância fundamental amorfa. Amorfa significa que não tem um formato definido. Elas são as células que estão em maior quantidade no tecido conjuntivo, as células mais abundantes no tecido conjuntivo. Essa é a célula do tecido conjuntivo propriamente dito, chamada de macrófago. Mas nós vamos ver que o macrófago também é encontrado em outros tecidos, mas vamos dar mais adiante. Mas o TCPD também tem essa célula, macrófago. Os macrófagos, eles fagocitam partículas estranhas, ou seja, eles, a partir da membrana da célula, que vai projetar pseudópodes para englobar partículas estranhas, como, por exemplo, bactérias, para que o nosso corpo promova a defesa contra micro-organismos, contra partículas estranhas no nosso corpo. Então, os macrófagos têm função de defesa, fagocitando restos celulares, bactérias, outras substâncias estranhas presentes no corpo. Além disso, os macrófagos também produzem substâncias que auxiliam na digestão celular, como substâncias que vão ficar presentes lá no lisossomo. Ou seja, as substâncias que os macrófagos produzem auxiliam a organela lisossomo para promover a digestão e a degradação de partículas no metabolismo da célula, podendo reaproveitar
os componentes degradados, por exemplo. Essas células aqui são os mastócitos. Os mastócitos são células grandes e que apresentam um núcleo central, geralmente pequeno. E no citoplasma dos mastócitos contém grânulos que produzem mediadores químicos que vão atuar nas reações alérgicas. Então, os mastócitos produzem substâncias como a heparina e substâncias anticoagulantes. Essa célula, então, ela vai participar das reações imunes, alérgicas e inflamatórias no nosso corpo. Outra célula aqui do tecido conjuntivo propriamente dito é o adipócito, que é essa célula aqui. O adipócito, ele é encontrado em grande quantidade num tecido conjuntivo chamado tecido adiposo, que nós vamos estudar mais adiante. Mas essas células também estão presentes aqui no tecido conjuntivo propriamente dito. Então, olha aqui, nas células adipócitas, elas têm, como a maioria das células, a membrana plasmática, o núcleo e de rosa aqui o citoplasma. Essa região branca aqui toda é a parte responsável por armazenar a gordura. Então fala-se que essas células, elas funcionam como reserva de gordura. E essa gordura, ela funciona como segunda fonte energética, como nós já vimos, que são os lipídios. E também essa gordura vai fazer com que elas atuem também como um isolante térmico. Aqui nós temos as células plasmócitos, que é essa célula aqui. Elas produzem anticorpos. Os anticorpos aqui são substâncias glicoproteicas que reagem à penetração de organismos estranhos no nosso corpo, como por exemplo vírus, como por exemplo venenos, veneno de cobra, veneno de animais diversos aí. E por esse motivo, essa célula aqui plasmócita, elas contêm grandes quantidades da organela retículo endoplasmático rugoso, que eles são responsáveis pela produção aí desses anticorpos. Bom, nós vimos as principais células do tecido conjuntivo propriamente dito, do TCPD. Vamos falar um pouco mais das fibras do tecido conjuntivo propriamente dito. As fibras do tecido conjuntivo propriamente dito são de natureza proteica, ou seja, são constituídas por proteínas. E essas fibras se distribuem conforme o tipo do TCPD. Se distribui na substância intercelular. E das fibras que é mais importante do tecido conjuntivo propriamente dito, são elas colágenos. Os colágenos são as fibras mais frequentes, mais abundantes do tecido conjuntivo. Elas são formadas pela proteína colágeno. E essas fibras elas têm alta resistência à tração, têm uma coloração esbranquiçada. Aqui nós temos a figura no microscópio eletrônico mostrando aqui as fibras, são esses filamentos e algumas células aqui do TCPD. Agora as fibras do tipo elastinas, fibras elásticas, são fibras formadas pela proteína elastina. Essas fibras, elas são dotadas de uma elasticidade e têm a coloração amarelada. Já as fibras reticulares são as fibras mais finas do tecido conjuntivo, por exemplo, mais finas do tecido conjuntivo. E elas são constituídas por uma proteína chamada reticulina. Essa proteína é muito semelhante
ao colágeno, a proteína colágeno. Aqui nessa imagem, ao microscópio, nós temos aqui exemplo das fibras elásticas, esses fiozinhos aqui, ó. Aqui nós temos exemplo de células aqui do TCPD. São as células mastócitos. Então, como nós vimos, a composição do tecido conjuntivo propriamente dito é por células diversificadas, fibras variadas e a substância intercelular amorfa. Vamos falar mais um pouquinho sobre essa substância entre as células do tecido conjuntivo. Essa substância fala em amorfa porque ela não tem um formato definido, como eu já comentei anteriormente. Essa substância ela é constituída principalmente por água, por polissacarídeos e proteínas. Às vezes, como acontece no tecido conjuntivo ósseo, essa substância intercelular é sólida, né, com uma rigidez. Outras vezes, como acontece no tecido sanguíneo, lá no plasma sanguíneo, essa substância amorfa apresenta-se em seu estado líquido. Então, essa foi nossa aula sobre tecido conjuntivo propriamente dito. Até a próxima.